E eu quero convidar aos irmãos a abrir suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no seu primeiro livro, aliás, no capítulo 3, de 8 a 15. Eu, quando orava no final do mês de novembro, para que ele me levasse a uma palavra que bem representasse esse momento tão singular que o mundo vive, irmãos. E ele me levou exatamente a pensar sobre a plenitude do tempo. Nesta manhã nós vamos falar sobre o nascimento que anunciava, que profetizava a plenitude dos tempos. E logo mais nós vamos, se Deus nos permitir, falar sobre o nascimento ocorrido que determinou a plenitude dos tempos. Então, Gênesis capítulo 3, de 8 a 15, nós vamos estar abrindo, e sob esse texto, os irmãos, continue com suas Bíblias abertas nesse texto, porque ali nós vamos tirar tudo aquilo que Deus tem a nos falar nesse texto. Senhor Deus, nós oramos sobre a Tua palavra, porque ela não pode ser entendida pelo nosso intelecto, mas o Senhor, sabedor disto, enviou-nos e habita em nós pelo Teu Espírito Santo, para nos iluminar o seu entendimento, chegar às profundezas da grandeza do seu amor nela revelados, e que nós possamos exercer o ministério da reconciliação, ajudando tantas outras pessoas a entender esta palavra. É o que te pedimos em oração, no nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, de 8 a 15. Marquei errado. Você que acompanha pela internet, abra sua Bíblia e leia o texto conosco. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó
todos os dias da tua vida. Eu queria convidar a congregação para lermos juntos o 15, tá? Vamos lá, meus irmãos? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os irmãos, por favor, assentem-se. Como disse, já anunciado, irmãos, nós vamos falar nesta manhã sobre a plenitude dos tempos. A era humana, a era global do mundo, ela é dividida em duas partes. A era antecedente a Jesus, o AD, e a era pós-Jesus, AD, Anno Domini, como já aprendemos numa quarta-feira aqui. E o momento que nós chamamos de plenitude dos tempos é aquele momento em que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, se humanizou com um objetivo grandioso para nós e para Ele também, de regenerar o que Ele havia criado com uma outra natureza, com uma natureza de eternidade, que, como vimos, foi perdida aqui no Éden. E este ato desse casal, que bem retrata o ato de toda a humanidade, de sempre procurar um culpado para se livrar a si mesmo, marcou exatamente o anúncio de um nascimento que marcaria, que determinaria a plenitude dos tempos. Ontem eu pregava isso para minha família, sobre a importância da plenitude dos tempos. O que isso significa para a humanidade. E o que é que a humanidade precisa responder a isto. Então, plenitude dos tempos, irmãos, é aquele momento onde Deus se fez homem para salvar os homens degenerados, depravados, sem Deus no mundo, vivendo uma vida fútil, vivendo uma vida vazia. Então, essa é a plenitude dos tempos. E aqui foi o anúncio que foi realizado. Nós, os homens, criamos um calendário. E nesse calendário consta exatamente um dia que nós separamos para o natalício de Jesus, que é exatamente hoje, nesse dia. Então, tanto pela manhã quanto pela noite, nós vamos estar falando sobre isso. Pela manhã, eu gostaria de enfatizar, eu vou enfatizar com os irmãos, à luz da palavra, as profecias desse marcante fato, a plenitude do tempo. Então, todo aquilo que foi profetizado concluiu lá na plenitude dos tempos. E aqui nós temos o texto que acabamos de ler. O primeiro anúncio feito, ou quem sabe a primeira profecia, dada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, quando encontrou o homem naquele estado de vergonha. O homem se envergonhava de Deus, coisa que até então ele não fazia, porque ele andava em comunhão com Deus, e coisa que a humanidade herdou,
que os homens se envergonham de Deus por causa dos seus pecados. E creio que isso seja talvez o motivo de muitos se fugirem, ou tentarem se esconder de Deus. É uma louca tentativa esconder de Deus. Nós sabemos que o salmista, aliás, o grande rei Davi, tentou e descreveu que seria impossível se esconder de Deus. Assim continua sendo e assim será. Todos os atos que a humanidade pratica estão registrados em um livro que será aberto pelo Cordeiro para ver a obra de cada um dos homens que passaram por este mundo, que passarão. Então, o primeiro anúncio da vinda de Jesus ao mundo nós lemos aqui, irmãos. Na fala, naquele momento em que Deus faz perguntas aos atores do pecado. O homem que falhou terrivelmente, porque não cuidou da sua esposa, deixou que ela desse voz, ouvidos a Satanás. A esposa que, usando dos seus dons influenciáveis, levou seu marido ao pecado. E a serpente, Satanás, no seu papel natural, de querer furtar pessoas da intimidade de Deus, para fazê-las íntimas dele, pecadores. Então, na fala de Deus, especificamente com a serpente, Satanás, nós vimos o versículo 14, que estava estabelecida uma maldição para Satanás. Que ele, além de andar, digamos, fisicamente de uma forma humilhante, ele já estava decretada a sua derrota. A derrota final, versículo 14, nós lemos, 14 mesmo? Isso. Então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu sou um homem da roça. E a gente não vê nenhuma serpente em bloco com outros animais. Ou elas fogem ou eles fogem dela. E até entre si, não é comum nós vemos um bando de serpentes. Isso se cumpre exatamente nessa palavra também, meus irmãos. Então estava ali decretado a maldição sobre Satanás. Mas Deus continua falando sobre as consequências desse ato de Satanás. O verso 14 nos diz sobre por isso que fizeste. Os irmãos podem ver aí, que no versículo 14, Deus diz para ela, por isso que fizeste, maldita és. Então, a obra da serpente, ele está ali, dizendo, a partir do versículo 15, as consequências do ato de Satanás, que levou o homem a desobedecer o seu Criador e a macular a sua alma para uma eternidade sem Deus. Acompanhe comigo o versículo número 15, que diz aí: o Senhor, porém, lhe disse, estou ali no versículo, no capítulo 4, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós precisamos trabalhar um pouquinho a gramática do texto aqui, porque ele se refere a este e a essa. Tá? Então vamos lá observar.
qual foi, meus irmãos, as consequências para Satanás por ter levado o homem ao pecado? A primeira consequência, o texto diz que a partir daquele momento haveria inimizade entre Satanás, as suas hostes, ou seja, o seu exército, com a humanidade. Quando nós lemos o versículo 15, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Então está dizendo que o Satanás e as suas hostes estaria tendo, a partir daquele momento, sendo inimigos, uma inimizade com a humanidade, porque a humanidade é fruto do ventre da mulher. E todo homem que nasceu após o pecado de Eva e Adão, nasceu sob essa égide, sobre essa condenação. Nós somos inimigos das serpentes. Voltando lá à minha condição de homem do interior, fui criado lá, e estou voltando para lá, de vez em quando, eu vejo aqui exatamente essas coisas continuam. Quando se vê uma cobra, a primeira coisa que se procura é procurar aonde tem um cacete, para dar uma bordoada na cabeça dela. Então, meus irmãos, isso foi decretado por Deus, quando fala aqui no versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, ele está se referindo à inimizade do diabo com a humanidade. Por isso é comum, muitas pessoas, eu me lembro da minha infância, que se ouvia muito falar quando as pessoas tinham até mesmo medo de falar diabo, Satanás, falavam inimigo. Não sei se alguém de vocês já ouviram isso. É o inimigo. Ele se tornou inimigo nosso. Deus criou essa inimizade entre nós, Satanás e nós. E por isso é um inimigo que nós precisamos ter cuidado, porque ele também é nosso inimigo. E ele anda sempre ao nosso derredor procurando o quê? Uma brecha para se alojar e nos tornar ainda mais escravos dele. Por isso a Bíblia diz: resistir a quem? Ao diabo. E aqui que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Porque nós temos um Deus que tem perfeito domínio sobre esse nosso inimigo. Samuel, tudo bem? Ok, fica tranquilo. Então, meus irmãos, aqui está esse anúncio, as consequências. Mas ainda tem outra consequência, que Deus diz no versículo 15: estava estabelecido a partir daquele momento uma inimizade entre Satanás e o descendente da mulher. Quero que os irmãos voltem ao versículo 15 e observa que a inimizade seria entre ti e a mulher, primeiramente, a humanidade, e entre a tua descendência, ou seja, as tuas hostes, e o seu descendente. Por que no singular o seu descendente? Porque haveria um descendente da mulher que teria uma inimizade gravíssima contra Satanás, e que esse seria exatamente aquele que iria derrotar para sempre Satanás. Então, esse texto nos fala sobre as consequências para Satanás, sobre esta arte feita na vida do homem. Então o versículo 15 diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência era do diabo, e o seu descendente, ou seja, referindo-se à mulher. A mulher que seria mãe, o ventre que geraria quem, meus irmãos? O Senhor Jesus.
Então aí está estabelecido aqui. Agora, este quem? Aquele que é o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aonde mata mais rápido, irmãos? No calcanhar ou na cabeça? É só a gente, não precisa nem responder. Nós sabemos que uma pancada na cabeça, bem dada, é fatal. Tá certo? Isso aqui simboliza que Satanás já estava decretado por Deus de que ele seria ferido por Jesus de morte. Para sempre. Para não mais existir. Mas que ele lhe feriria o calcanhar. E o que nós interpretamos disso aqui, irmãos? Satanás continuaria, segundo o texto que lemos, a ferir de morte a humanidade. E Satanás continua fazendo isso. Porque todo homem que está fora da graça de Deus, ele está mortalmente ferido por Satanás para a morte. Amém, meus irmãos? Para a morte. Não física somente, mas a segunda morte. Então isso aqui está dizendo para nós exatamente isso. Satanás, Deus dizendo ali, continuaria a ferir de morte a humanidade, o calcanhar, o pecado, que se não for curado, produz morte. Voltando à minha vivência do interior, lá na nossa região tem uma cobra que se chama cascavel. Quem conhece cascavel aí? Conhece? Ou já viu falar? Sebastião conhece, né? Ele tem um despertador no rabinho que faz assim, faz tsh. Nesse mesmo, Delgado? Isso aí. Tinha gente que cortava o rabinho lá dele para ficar guardando na coleção, né? Tem gosto para tudo. Então, irmãos, Satanás continua ferindo a humanidade, que se não cuidar desse ferimento, certamente passará pela morte. E eu coloco aqui que o descendente da mulher, ele está salvando muitas pessoas dessa ferida no calcanhar. A cada alma que se rende a Cristo Jesus, ela recebe ali o que nós chamamos de antídoto. Antídoto é um produto que ele combate a ação de outro produto tóxico. Especificamente para os ofídeos, os animais rastejantes sobre a terra, chama-se soro antiofídico. Por isso deu origem à palavra ofídico, vem da palavra ofensa. E eu me lembrando lá do interior, era muito comum lá no tempo que nós existimos lá como garoto, quando uma cobra pegava alguém, aí era dito, o fulano de tal foi ofendido pela cobra tal. Alguém já ouviu isso, não? Pois é. Está aí a origem. É uma ofensa gravíssima. Pode ser fatal para nós, tá? Muito bem, meus irmãos. O descendente da mulher é o antídoto, é o soro antiofídico que salva e que salvará da morte que Satanás deseja para todo homem. O objetivo de Satanás é promover a morte plena do homem. Ele ofende no calcanhar. Ele achou que tinha feito isso com o homem Jesus. Mas foi o engano de Satanás. Porque Jesus morreu não pelo seu veneno, por causa do nosso veneno. Mas Deus o ressuscitou. E ele se tornou as primícias dos ressuscitados, para todos que forem curados nos seus calcanhares ofendidos pela serpente. Faz sentido para os irmãos? Pois é. É exatamente isso. Por isso nós pregamos a palavra. No carnaval, no Natal, e vamos continuar pregando. Os homens precisam saber que existe um antídoto, que existe um soro antiofídico,
para aquilo que Satanás lhe feriu. Todos estão feridos, irmãos. A Bíblia diz que todos pecaram e o que mais? Destituídos estão da glória de Deus. Serão reconstituídos pela graça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. É isso que marca a plenitude dos tempos. Os pecados dos homens hoje, ontem eu pregava isso para minha família, lá no momento que nós nos reunimos para dar graças a Deus, me perdi. Depois eu lembro. Exatamente isso aí. Mas eu quero caminhar aqui, irmãos. O descendente da mulher proferirá a derrota final e a morte de Satanás e a morte da morte. Parece estranho, né? Promover a morte da morte, mas é isso mesmo. Quem fará isso? Quem está fazendo isso? É o descendente da mulher. Cada alma que for curada por Jesus, dos pecados que a serpente levou a ele praticar, ele venceu a morte, não por ele, mas por Cristo Jesus. E a morte passará a não existir mais, porque todos os que receberam o antídoto Jesus, ressuscitarão um dia com um corpo que o veneno da cobra não mais atingirá. Porque será um corpo glorificado. Será um corpo vitorioso. O Bernardo pode projetar para mim Apocalipse 20, versículo 10. Lá na sua casa, por favor, se vocês quiserem abrir aí, Apocalipse número 10. Nós vamos projetar o texto, aqueles que atrasarem para a gente. Apocalipse, eu falei 20, né, Bernardo? Versículo 10. Veja, os irmãos, se fundamenta o que nós estamos dizendo aí, aquele momento que a derrota final da morte, seu final e também Satanás. Diz assim o versículo 10 do capítulo 20 de Apocalipse: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Assim será o momento final, aonde a morte será vencida. Satanás vai confirmar a sua derrota final, aquela que foi predita pelo próprio Criador. O descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu serás lançado no lago de fogo, de enxofre, aonde ali estará eternamente. Não é morto não, irmãos, é vivendo todo aquele sofrimento daquele lago. Lago de enxofre significa um sofrimento contínuo, que não leva à morte, mas leva somente ao sofrimento. Tá? Vamos ver também o texto de 1 Coríntios 15, 54, 55, Bernardo, por favor, na sua casa lá, 1 Coríntios capítulo 15, 54 a 55, os irmãos abram aí, isso é bom a gente exercitar o manuseio da Bíblia, tá, irmãos, para a gente não ficar aí com dificuldade de encontrar alguns textos, como às vezes acontece. Os versículos 54 e 55 declara também essa vitória sobre a morte. O seu contexto, os irmãos sabem, está dizendo que os vivos serão transformados após a ressurreição dos mortos que creram em Cristo
e ressuscitaram com o corpo glorificado. Os vivos que estiverem, Jesus vai voltar e vai encontrar a gente vivo. Não passarão pela morte, porque ela já naquele momento já está anulada no lago de fogo, tá? Vamos lá então. 54 que eu falei, né? E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita. Tragada foi a morte, por quê, irmãos? Pela vitória. A vitória significa a eliminação, né, daquele adversário. O nosso país, felizmente, foi eliminado ainda antes da final, para não levar outra goleada, né? Então ele não participou mais daquela, foi eliminado. A morte foi eliminada aí. Tragada foi a morte pela vitória. O que é tragada? É sugada. Todos nós lembramos quando a gente fumava aquelas besteiras, né? Que tragava a fumaça. Você chupava aquele veneno e ingeria para dentro de si. Então a morte será como que tragada pela vitória. E o verso 55, vem aquele brado de vitória, né, que nós vamos estar lendo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão simboliza o instrumento da morte para tirar a nossa vida. E naquele momento, irmãos, que os corpos não forem mais corruptíveis, estiverem vacinados contra o antídoto do pecado, o pecado não terá mais como sobreviver, porque ele sobrevive das nossas concupiscências, das nossas fraquezas. Ele vai morrer de fome, porque eu e vocês, todos os justificados por Cristo Jesus, não daremos mais alimento para Satanás. E aí todos nós podemos dizer: onde está, ó morte, teu aguilhão? Eu estou aqui, mas você não tem mais poder sobre mim, porque eu me livrei daquele corpo. A tua cabeça está esmagada, tu está derrotada. E eu quero caminhar para a gente concluir. Então nós vimos aqui que o primeiro anúncio da vida de Jesus, da vinda de Jesus, a plenitude do tempo, foi anunciada pelo próprio Criador, na criação. Mas isso foi confirmado depois. O segundo ponto, Bernardo, por gentileza. Eu nem te pedi para colocar o primeiro ponto, né? Me perdoa aí. A confirmação do anúncio da vida de Jesus ao mundo. Além do Criador ter anunciado, ele fez questão, né? Não sei se eu posso usar essa expressão. Ele determinou que esse anúncio fosse ratificado por homens especialmente chamados por ele para isto, para confirmar tudo aquilo que ele tinha determinado no Éden. Tudo bem até aqui, meus irmãos? A primeira confirmação do nascimento, da plenitude dos tempos, do nascimento que anunciaria a plenitude dos tempos, ela foi dada aos patriarcas, ao grande patriarca Abraão. Os irmãos abram comigo Gênesis capítulo 12, Bernardo. Chegamos aí, meus irmãos? Gênesis 12, nós vamos ler de 1 a 3. A confirmação do anúncio do nascimento de Jesus. Ora, disse o Senhor a Abraão, ainda Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação,
e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. A condição era essa. Eu vou te fazer, Abraão, uma grande nação, um grande povo, mas seja uma bênção. Não olhe para trás. Você vai largar a tua parentela, a tua riqueza. Eu entendo que Abraão era um homem próspero. E vai para um lugar que eu ainda não vou te mostrar, mas depois eu te mostro. E o verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos ler junto a frase final? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. De quem é que Deus falava para Abraão? Do Redentor, irmãos, do Senhor Jesus, daquele que viria da linhagem de Abraão, da nação de Israel, das 12 tribos de Israel, da tribo, a qual tribo que nasceu Judá? Quem lembra aí? Já falei. Pois é, o leão da tribo de Judá, né, Robson? É isso mesmo. Em ti abençoarei todas as famílias da terra. Que bênção é essa, irmãos? Vida eterna. O antídoto que nos livra da segunda morte, que nos livra da ferida do calcanhar. Jesus, que nasceria na plenitude dos tempos. Está fechando a ideia, irmãos? Ok. Mas não ficou só nos patriarcas. Os irmãos sabem, patriarca, vamos repetir junto? Começou com Abraão, Isaac, Jacó, que depois foi chamado Israel. E de Israel, 12 tribos, e por aí afora. Muito bem. Deus então, não, vamos aumentar esse anúncio. Vamos usar os profetas. Isaías 7, capítulo 13. Isaías 7, versículo 13, né? Eu falei capítulo, né? Capítulo 7, versículo 13, e vamos ler 13 e 14. Irmãos, um minutinho da sua atenção. Esse contexto aqui, tinha um rei chamado Acaz, da nação de Judá, que ele estava sendo atacado, não só pelo rei da Síria, mas também pelo reino do norte, que é o Israel, das 10 tribos que dividiram ali. E ele estava numa grande situação. E Deus disse para ele, para que você creia, Acaz, que sou eu que vou te livrar e não a Síria. Síria e a Síria. Acaz estava confiando na Síria. A Síria estava aliada ao Israel do norte, contra Acaz, rei de Judá. Eu vou te dar um sinal, pede para mim um sinal. Mas Acaz não quis pedir o sinal, não. Mas aí Deus disse, eu vou te dar o sinal. O versículo 13 e 14 do capítulo 7 de Isaías. Então disse o profeta, ouve agora, ó casa de Davi, ou seja, Judá, acaso não vos basta fastigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Portanto, verso 14, atentos irmãos, quero aqui a atenção de vocês. O mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará,
que significa Deus conosco. Tá certo? Literalmente, o texto tem também uma interpretação de que Isaías seria comissionado por Deus. Estou dando uma aulazinha aqui da escola bíblica, irmãos, para se juntar a uma virgem e ela nasceria um filho, né? Que se chamaria despojo, presa segura, né? Depois nós falamos disso no outro dia, tá? Mas ele estava aqui profetizando o nascimento de Emanuel, Deus conosco. O que é Deus conosco? É Deus se tornando homem, em pessoa humana, passeando, andando, conversando, falando conosco. E ele fez isso na pessoa do Senhor Jesus. Aí mesmo em Isaías, no capítulo 9, por favor, irmãos, 9, Bernardo, versículos 6 e 7 de Isaías. Capítulo 9 de Isaías, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Deus, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos faz isto. Estava anunciando aqui o nascimento de Jesus, o Redentor da humanidade, na plenitude dos tempos. Os irmãos observam que o versículo que eu li aqui, 14 exatamente, do capítulo 9, tá certo? Então ele está falando, né? Sete, 14, isso, 9, 6 e 7, isso, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu reino no futuro, né? Ele está falando aqui, outro dia nós falamos sobre o aumento do reino de Deus na terra. E, concluindo, irmãos, isso também foi confirmado pelo próprio Jesus, já nascido, já vivendo entre os homens. Ele confirmou para os homens que tudo o que estava acontecendo com ele, através dele, era o que estava escrito. Então, vocês deixam o dedo marcando aí Isaías, nós vamos voltar aí daqui a pouco, tá? E vamos lá em Lucas 22. Bernardo, Lucas 22, 37, por favor. Chegamos aí? Lucas 22, 37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Aqui nós já estamos falando da plenitude do tempo. Deus usou, aqui Jesus usou, para confirmar as profecias do seu nascimento, a palavra de Isaías no capítulo 53, que vocês vão abrir também aí. Por isso que eu pedi que vocês permanecessem aí com Isaías. 53, eu vou ler só de 10 a 12, tá? Gostaria de ler todo o capítulo, mas vou... Todavia ao Senhor
versículo 10 do capítulo 53 de Isaías. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto, o verso 11, ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Então, irmãos, o verso 7 aí, diz que ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem que dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra, dos viventes, por causa da transgressão. E o versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum, e se achou em sua boca. Então, eu concluo aqui, irmãos, toda a profecia do anúncio, profecia é anúncio do que ocorreria na plenitude dos tempos. Em mim cumpre-se o que está escrito. E nós vamos concluir logo mais, se Deus nos permitir, com o nascimento que marcou a plenitude dos tempos. E eu quero concluir, Bernardo, você passa para mim, por favor, a conclusão dessa análise bíblica, que diz assim: a plenitude dos tempos consiste na revelação plena de Deus aos homens, através do nascimento de Jesus, Emanuel. Os homens não têm mais como se excusar. Deus não se revelou tão somente na sua palavra, mas ele se fez presente entre nós, para que os homens pudessem vê-lo, tocá-lo. E segunda aplicação, avaliemos, prezados irmãos em Cristo, a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Como nós somos fortalecidos, meus irmãos, quando nós aprendemos diariamente a avaliar as promessas de Deus para nós em toda a nossa vida. Isso nos dá força para vencer os momentos difíceis, os momentos que nós achamos que tudo está perdido, mas que existe uma promessa essa, de quê? De que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, e que nada nos separará do seu amor. Isso deve ser um versículo carregado na nossa mente diariamente, diante das dificuldades. Terceiro, consideremos que somos frutos dessa promessa. Que promessa? Do nascimento do Emanuel. Nós somos fruto disso. Nós todos estamos aqui, eu creio, já vacinados do antídoto da serpente. Povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Aquele que tem Deus, o diabo não lhe toca.
porque nós somos propriedade exclusiva daquele que já derrotou a serpente. E, finalmente, nisso, irmãos, nesse pensamento, nessas promessas, nessa verdade, diz o que eu quero dizer para os irmãos: celebremos e proclamemos o Natal como a plenitude do tempo para todos os povos. Pena, irmãos, que a maioria dos povos não celebra o Natal com este sentimento. Pena, irmãos, que até mesmo na igreja já justificada por Jesus, muitos não estão aqui hoje, porque estão de ressaca das rabanadas e de lá não sei mais o quê. Quando todos deveríamos estar aqui, dando louvores e glórias àquele que nos salvou da morte eterna. Santíssimo Deus, obrigado, porque separamos esse dia para te adorar, te cultuar, exaltar o teu santo nome. Que o Senhor receba a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações, e que esta palavra, Deus, fortaleça cada um dos crentes que estão acordados para ouvi-la. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.